amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós vamos iniciar um capítulo novo hoje, da segunda parte, que é o capítulo 5º. Lembra, a gente está vendo todos esses últimos episódios, relatos dos espíritos depois que morrem, depois que partem da vida física. Especificamente hoje, nós vamos começar a ver alguns relatos dos espíritos dos suicidas. E são relatos bem tristes, mas necessários para que a gente entenda que a vida não termina depois do corpo físico e que os nossos irmãos e irmãs suicidas, eles querem matar a dor moral profunda que sentem e não o corpo físico, né? E tristemente descobrem que isso não matou coisa nenhuma, né? Acumularam problemas. Quantos de nós não fomos suicidas, né, em outras vidas? E o único sentimento, o maior sentimento que a gente deve ter por esses irmãos e irmãs é de amor. Né? Não é de dó, de piedade, nem de raiva, nem de... Né? Porque desperta um monte de sentimentos esquisitos que a gente não sabe nem direito lidar com eles. Mas é de amor. Porque vão continuar o seu caminho rumo a Deus sempre. Mesmo que peguem um atalho, que estacionem um pouquinho, vão continuar. Longe do que as religiões adoram ficar falando que quem comete suicídio vai direto para o inferno, porque não pode rezar mais nem para essa pessoa, não pode rezar missa, não pode... Ah, para, né? Tenha santa paciência aqui. Que Deus é esse que as religiões acreditam ou propagam? Eu acredito num Deus amor. Um Deus amor dá chance para todo mundo o tempo todo. Um erro desse, né, que pode ter acontecido até quando a pessoa está com a consciência alterada pelo álcool, pela droga ou por alguma razão que a gente não vai saber e de repente aconteceu. Então está condenada eternamente? A gente estuda neste livro que não tem essa história de condenação eterna de absolutamente nada, né? Então vamos sem demora dar uma olhada aqui, ó. Nós teremos 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 relatos de suicidas. Vamos começar hoje com o suicida da Samaritana. Vamos lá. A 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana, de Paris, e mandou que lhe preparassem um banho. Decorrida cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu gabinete, a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se-lhe então um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pode ser averiguada, foi o cadáver removido para o necrotério. Então temos aí a evocação, né? A chamada deste espírito. E o guia do médium diz: esperai, ele está aí. Aí começam as perguntas. Onde vos achai hoje? Não sei, dizei-mo. Então estava perdido. Estais numa reunião de pessoas que estudam o espiritismo e que são benévolas para convosco. Dizei-me se vivo, pois este ambiente me sufoca. Sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas a ponto de se acreditar encarnado, né? Geralmente os suicidas, eles sempre repetem aquele ato horrível, né, da morte o tempo todo e fica um tormento por um grande tempo. Não é sempre que acontece, geralmente são os relatos, mas a gente vai ver nesses depoimentos aqui. Outra pergunta: quem vos impeliu a vir aqui? Sinto-me aliviado. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Morto. Eu? Não, que habito o meu corpo. Não sabeis como. Sofro. Sufoco-me. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Então, olha só. Primeiro, não se acha morto, né? Acabou de ser colocado com essa realidade, mas ele não se acha morto.
Por que não deixastes indícios que pudessem tornar-vos reconhecível? Estou abandonado, fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Tendes ainda os mesmos motivos para ficar incógnito? Sim, não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. Podereis dar-vos o vosso nome, idade, profissão, domicílio? E ele diz absolutamente não. O Zezinho não quis ler agora. Tinha família, mulher, filhos? Era um desprezado, ninguém me amava. E que fizestes para assim ser repudiado? Quantos os são como eu? Um homem pode viver abandonado, no seio da família, quando ninguém o preza. No momento de vos suicidardes, não experimentastes qualquer hesitação? Ansiava pela morte, esperava repousar. Como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a um tal projeto? Não acreditava nele, absolutamente. Era um desiludido. O futuro é a esperança. Que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Não refleti, senti, mas a vida não se me extinguiu, minha alma está ligada ao corpo, sinto os vermes a corroer-me. Percebe que o que o suicida quer fazer é matar a dor, que acha que aniquilando a própria vida, essa dor vai se extinguir e não acontece isso. A gente vai ver que é muito comum, né, os relatos nesse sentido. Que sensação experimentou no momento decisivo da morte? Pois ela se completou. Então, ele não sabe, né? Pois ela se completou. Foi doloroso o momento em que a vida se vos extinguiu? Menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. Aí a pergunta é para o espírito São Luís, né? Que estava lá presidindo, estava ajudando a sessão. O que quer dizer o espírito afirmando que o momento da morte foi menos doloroso que depois? O espírito descarregou o fardo que o oprimia. Ele se ressentia da volúpia da dor. Tal estado sobrevém sempre ao suicídio? Sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. Dá-se o mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? Não, que entendeis por suicídio. O espírito só responde pelos seus atos. Pois é. E aí a gente tem um esclarecimento, né, do próprio Kardec. Eu estou selecionando aqui para a gente finalizar o primeiro relato hoje. Vamos ver aqui, ó. Esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas, e principalmente naquelas que, durante a vida, não elevam a alma acima da matéria. É um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Se há um indivíduo, pela primeira vez sonambulizado, perguntar-mo se dorme, ele responderá quase sempre que não, e essa resposta é lógica. O interlocutor é que faz mal a pergunta, servindo-se de um termo impróprio. Na linguagem comum, a ideia do sono prende-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e sente, que tem consciência da sua liberdade, não se cria adormecido, e de fato não dorme, na acepção vulgar do vocábulo. Eis a razão por que responde não, até que se familiariza com essa maneira de aprender o fato. O mesmo acontece com o homem que acaba de desencarnar. Para ele a morte era o aniquilamento do ser, e, tal como o sonâmbulo, ele vê, sente e fala, e assim não se considera morto, e isto afirmando até que adquira a intuição do seu novo estado. Essa ilusão é sempre mais ou menos dolorosa, uma vez que nunca é completa e dá ao espírito uma tal ou qual ansiedade. No exemplo dado, ela constitui verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua duração, que deverá equivaler ao tempo de vida abreviada. Este estado é comum nos suicidas, posto que nem sempre se apresente em idênticas condições, variando de duração e intensidade conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes da falta. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é privativa dos suicidas, sobrevém igualmente aos que viveram mais da matéria que do espírito. Em tese, não há falta isenta de penalidades, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. Muito bem, entendeu? Então, o exemplo aí do sonâmbulo é muito interessante, porque realmente você está perguntando para um sonâmbulo se ele está dormindo, ele vai falar que não, não é? Porque naquele estado, para ele não está dormindo, né? Então, para um suicida que
ocorreu este ato, que fez este ato, ele não se sente morto. Até mesmo porque a morte, para um suicida, é o alívio. E é exatamente o que ele não vai encontrar. Muito pelo contrário, não é? E ele não se sente morto de jeito nenhum. Por quê? Porque não morre mesmo. O que morreu foi o corpo físico, não a individualidade. E pode ser que passe muito e muito tempo sem se dar conta que está morto. Às vezes precisa de ser levado numa sessão mediúnica, como foi o caso deste, né? Para que tenha o que a gente chama de choque anímico, ou seja, o contato com o corpo do médium e que enxergue e fale pelo corpo do médium. Não é que incorpora, o espírito não entra no corpo do médium, ele fica próximo, os perispíritos se entrelaçam e um sente a sensação do outro. Até que nesse momento esse choque o faz perceber que sim, ele, primeiro vem um choque, depois vem uma frustração de que ele não morreu, né? E às vezes passa muito tempo repetindo aquele ato. O jeito que ele escolheu de morrer, aquele ato fica repetindo, gerando um sofrimento absurdo. Então, qual o único sentimento que nós devemos ter para essas pessoas, né, que cometem suicídio? Amor, carinho, né? Compaixão, não dó, não é pena, compaixão. Se colocar no lugar, tentar compreender a atitude. Porque, gente, vamos combinar, né? Você passar por cima do seu instinto de conservação, que é uma das leis naturais, divinas, para tirar a própria vida, é um baita ato de coragem e não de covardia, né? Você tem que ser muito corajoso para conseguir fazer isso, para superar a sua indicativa biológica, o seu instinto natural. Então, a dor que esta pessoa estava sentindo é infinitamente imensa. Então, eu sei que muitas famílias, né, se sentem até ofendidas. Por que fez isso? E geram cicatrizes assim enormes. Mas nós temos que aprender a conviver, procurar tratamento psicológico, né, às vezes psiquiátrico, para auxiliar com remédios temporariamente, a gente superar toda aquela aflição, aquele desespero que dá. Mas especialmente, lembre-se, ninguém morre, só perde o corpo físico. Então esta pessoa que você ama tanto está sofrendo. E a única coisa que vai fazê-la aliviar, vai fazer aliviar esse sofrimento é o seu amor por ela. Não adianta ficar mandando rezar missa, fazendo qualquer coisa. É o amor, é o tanto que você a ama, o ama, é que vai fazer a diferença na vida, agora espiritual, dessa pessoa. Maravilha, o tema é pesadinho, né? Mas é necessário estar aqui porque a gente quer entender como é que funciona. A gente já viu tantos tipos de comunicação, de espíritos felizes, medianos, infelizes, sofredores. Agora nós estamos vendo os suicidas. No próximo episódio, nós vamos conhecer o caso do pai e o conscrito. Olha, parou o negócio aqui de novo. Ah, meu Deus do céu. Eu te espero. Como sempre. Até o próximo. Tchau.